até gravar. E tá aqui você me deixa o chat aqui aberto, né, do lado. Então, daí hoje a aula é sobre o bom crioulo do Adolfo Caminha. Eu vou seguir a lógica que só foi rompida com a aula da semana passada, quando a gente fez a leitura dos poemas do Bilac, que hoje a gente vai voltar a comentar uma obra, né, a gente concentrar numa obra. Né? O modelo é aquele assim de olhar naquela obra, pensar um pouco do autor e, ao pensar do autor, pensar um pouco da época. E o Bom Crioulo é um romance interessantíssimo de trazer para a aula, e especificamente para a literatura brasileira B, e porque ele é um romance, ele está permeado pela polêmica, ele já foi chamado de livro maldito, Adolfo Caminha de autor maldito, sofreu censura, repercussão negativa, então ele é um bom problema no sentido de pesquisa, um bom problema literário para pesquisar. Eu fui relendo, daí eu reli numa outra edição que também é muito boa, tem uma introdução boa da Celeste Almeida Cara, né, que é a edição da Ateliê Editorial, assim como tem essa edição da Edra com o João Silvério Trevisan, que eu havia comentado um pouco antes de começar a aula. Então, assim, relendo, se vê a força e a importância do romance. Para falar desse romance do Adolfo Caminha, né, de breve vida, né, morre bastante jovem, acho que tinha 30 anos, ou nem completou 30 anos, eu vou fazer 3 pontos. O primeiro, na verdade, vou organizar por 2. Eu vou dar uma apresentada nas linhas gerais do romance, é um romance, eu acho, de qualidade estética superior. Depois, eu vou trazer algumas questões, né? A primeira e principal é sobre o protagonista, e depois da revolta da Chibata, né, que é em 1910, mas que tem um eco retrospectivo aqui no Bom Crioulo, né, e do naturalismo. A do naturalismo, eu acho que a gente já vem comentando nas outras aulas, isso eu acho que eu vou deixar para a conversa depois, final. O principal vai ser concentrado no protagonista, né, e a forma como ele é apresentado pelo narrador. Então, em termos de linhas gerais do romance, eu vou e agora eu vou compartilhar um pouco o romance em termos de leitura da abertura. Eu vou ler em voz alta, né? Vocês lembrando, né? Essas obras em domínio público, como o do Adolfo Caminha, vocês encontram no domínio público da. Eu acho que esse site é domínio público também, né? O nome é domínio público. Tem vários sites que trazem o PDF inteiro, então fique à vontade. Então, quando a gente pega a abertura do romance, tem algo muito peculiar, que começa com uma visão da natureza. Né? Eu vou ler um trecho, saltando, até chegar no que interessa focar. Começa assim, a velha e gloriosa corveta. Que pena. Já nem sequer lembrava o mesmo navio de outrora, sugestivamente pitoresco, idealmente festivo, como uma galera de lenda, branca e leve, no mar alto, grimpando o sereno corcovo das ondas. Estava outra, muita outra, com seu casco negro, com suas velas encardidas de mão. Vocês veem, daí no terceiro parágrafo vem assim, no entanto, ela vinha esquife agorento. Agora já virou esquife, né? Virou ela já vai estar trazendo quase assim, ela já vira um caixão, né? Agorento, enfim. Mas eu quero apontar que é quase como tem uma coisa cinematográfica, a gente está se aproximando do bar. Agora, nessa releitura, tem uma observação que é possível de fazer, talvez até não seja consciente do Adolfo Caminho, que lembra a abertura do Navio Negreiro, que ele, né, começa assim, estamos em pleno mar, e aí tem um navio, e aí o albatroz ele vai se aproximando gradualmente do navio até mostrar as pessoas que estão lá dentro. E, né, e aí mostra o sofrimento. Né? Era um sonho dantesco, tombadilho de luzernas a vermelha, em rio e sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros. Então tem uma aproximação que chega ali. Lá é o navio negreiro. Aqui a gente vai se aproximando do navio, aparece um oficial, que não vai aparecer de novo, que é um oficial
que ele gostava de matemática, calculava, lamenta a calmaria, que o navio não está funcionando. E aí vem um chamado de corneta que todos se reúnem num movimento, assim, uma reunião de todos os marinheiros, a gente descobre que é um navio da Marinha, para o castigo. É um ritual de castigo. E nesse ritual de castigo, tem 3 que vão ser castigados por coisas de relações interpessoais. E um dos castigos, né, é a questão da sexualidade, é a masturbação. E o terceiro castigo é no terceiro castigo que a gente vai encontrar a figura do bom crioulo. Né? Aquele tenente está reclamando que o castigo continua, que agora está vindo uma ventania, e aí vem assim, meio-dia, meio-dia. E quase ainda não estava acabado o castigo. Seguia-se o terceiro preso, um latagão de negro, muito alto e corpulento, figura colossal de Cafre, desafiando com um formidável sistema de músculos a morbidez patológica de toda uma geração cadente e enervada, cuja presença ali naquela ocasião despertava grande interesse e viva curiosidade. Era o Amaro, o cageiro da proa, o bom crioulo, na gíria de bordo. Aproxime-se, disse o comandante, imperiosamente carregando na voz e no semblante. Houve um sussurro longínquo, leve, um tímido murmúrio nas fileiras da marinhagem, assim como um vago estremecimento que assalta os espectadores de um teatro nas mutações do cenário. Agora a coisa era outra. Na verdade, o Herculano, Santana, de resto, não passavam de uns pulhas, uns miseráveis marinheiros que dificilmente aguentavam no lombo 25 chibatadas, uns criançolas. Queria-se ver o Amaro, o célebre, o terrível bom crioulo. Fez nova leitura do código, em voz alta e cadenciada, de ofício religioso, e o comandante, formalizando-se dentro da sua farda, muito justa e luzida, sabe, porque vai ser castigado. Sim, senhor. As palavras, bom crioulo, proferiam-as num tom resoluto, sem o mais ligeiro constrangimento, firmando o olhar atrevidamente nos galões de ouro daquele oficial. Em pé, junto ao mastro, unidos os calcanhares, os braços caindo ao longo do corpo, militarmente perfilado, havia, contudo, na linha dos ombros, o jeito da cabeça, onde quer que fosse, um recolhido e traiçoeiro cunho de flexibilidade desafiante. O efeito, bom crioulo não era somente um homem robusto, uma dessas organizações privilegiadas que trazem no corpo a sobranceira resistência de bronze que esmagam o peso dos músculos. A força nervosa era uma qualidade intrínseca, sobrepujando todas as outras qualidades fisiológicas, emprestando-lhe movimentos extraordinários, invencíveis mesmo, de um acrobatismo imprevisto e raro. Esse dom precioso e natural, e aí vai seguir. Eu vou pular mais um pouco, começa o castigo mais adiante, mas tem uma explicação depois do castigo, que aparece aqui a principal razão do conflito, que ele defendeu um jovem rapaz, um loiro de olhos azuis, o Aleixo, que tinha embarcado na ilha de Santa Catarina, né? Hoje ali é a região de Florianópolis, ainda a ilha de Santa Catarina. Tinha embarcado, provavelmente descendente de açorianos, ele não diz isso, a gente pode dizer. Defendeu e ele foi castigado. 150 chibatadas nas costas. No lombo, que nem diz aqui. Com um algoz que tem prazer sádico de castigar o outro. Por que eu estou trazendo essa abertura? A gente tem uma aproximação quase cinematográfica que lembra o navio negreiro, em alguma medida, que vai entrando no barco, é um barco da Marinha, vai entrando na massa de marinheiros anônimos até chegar no protagonista. E aí a figura do protagonista é apresentada, ela está ali posta. Aí na sequência é que aí começa a história propriamente dita. Então, nessa abertura, a gente tem uma abertura do romance que aponta que o principal conflito é a relação Aleixo e Bom Crioulo, Amaro, e essa relação ela gera, inclusive, uma intensidade emocional pela qual o Amaro se sujeita, ele bate quando alguém afronta o Aleixo, e ele se sujeita a um castigo de 150 chibatadas.
Depois vocês lembram o excesso de chibatadas que ele leva lá adiante no romance, ele vai parar no hospital. E aí é um outro momento do enredo. Mas, assim, essa é a abertura do romance. Reparem que essa abertura do romance, mas a segunda parte, a gente tem a abertura da história do Amaro, o início da história do Amaro, que é o capítulo 2. E aí, no capítulo 2, eu queria só pontuar mais uma coisinha antes de passar para o capítulo 2, que são os traços elevadíssimos na descrição do protagonista. A gente tem na descrição, né, do Amaro, propriamente dito, a gente tem uma figura elevada. Ele é quase um Hércules. Ele é descrito na sua capacidade física máxima, que impressionava e amedrontava os outros. E numa oscilação anímica, né? do trabalhador, marinheiro, obediente, manso, que quando se embriagava era capaz de loucura e a única coisa a fazer era se afastar dele. Então a gente tem essa figura que está ali lançada e, insisto, a gente tem um romance que ele concentra fortemente no conflito, que é a relação Amaro e Aleixo, depois eu vou mostrar o final. Esse é o núcleo da relação e depois a gente vai desdobrar as questões a partir daí. Eu não vou seguir, não vou apresentar tudo que eu preparei aqui, depois eu mando o material, vocês vão encontrar lá, mas eu quero insistir nisso. Agora vamos ver quem é esse Amaro, né? E aí eu acho importante olhar, eu vou compartilhar com vocês agora só a introdução ali, para a gente ver, eu acho que daí é interessante a gente ler juntos, né? Ué, eu fui compartilhar e só aparece a possibilidade de compartilhar a tela. Eu não vou compartilhar hoje, tá dando. Tem alguma coisa que não tá legal no meu computador, tá? Não tá legal, não tá me ajudando assim, né, na aula. Mas eu vou ler a abertura do segundo capítulo. Quem tem o livro na mão pode olhar, acompanhar com o livro, só escuta, eu vou tentar dar o tom mais adequado à leitura, inclusive. Né? Começa assim, segundo capítulo. Vejam a presença do narrador colocando. Ainda estava longe, bem longe, a vitória do abolicionismo quando o bom crioulo, então simplesmente Amaro, veio, ninguém sabe de onde, metido em roupas de algodãozinho, trouxa no ombro, chapéu de palha na cabeça, alpercatas de couro cru. Menor, teria 18 anos. Ignorando as dificuldades que passa todo homem de cor no meio escravocrata e profundamente superficial como era a corte. Ingênuo e resoluto, tem alguém com um cão latindo. Enfim, não sou eu. Ingênuo e resoluto, abalou-se em, ao menos, pensar nas consequências da fuga. Nesse tempo, o negro fugido aterrava as populações de um modo fantástico. Dava-se caça ao escravo como animais de espora e garrucha, mato adentro, saltando precipícios, atravessando rios a nado, galgando montanhas, logo era fato denunciado. Aqui del rei! Enchiam-se as florestas de tropel, saíam estafetas pelo sertão, num clamor estranho, medindo pegadas, assolando cães, rompendo cafezais, até fechavam-se as portas de medo. Jornais traziam na terceira página a figura de um moleque em fuga, trouxa no ombro, por baixo, e o anúncio, quase sempre do tipo cheio, minucioso, explícito, com detalhes, indicando estatura, idade, lesões, vícios, outros característicos do fugitivo. Além disso, o proprietário gratificava generosamente quem prendesse o escravo. Daí vem em seguida, eu vou pegar. Conseguindo, porém, escapar da vigilância dos interessados, depois de curtir uma noite, a mais escura de sua vida, numa espécie de jaula com grades de ferro, Amaro, que só temia regressar à fazenda, voltar ao seio da escravidão, estremeceu diante de um rio muito largo e muito calmo, onde havia barcos vogando em todos os sentidos, à vela, outros azeitando fumaça, e lá em cima, beirando a água, um morro alto em ponta, varando as nuvens como ele nunca tinha visto. Depois mandaram tirar a roupa do corpo, até vergonhado, examinaram as costas, o peito, os íris e deram uma camisa azul de marinheiro. Aqui começa a história de Amaro. Reparem que não é com o nascimento, é com a fuga.
O nascimento, se pensasse na dimensão biográfica que o romance às vezes traz, o nascimento de Amaro é a fuga da escravidão. Ele era um trabalhador do eito, né? Tinha escravos negros e negras escravizados para o trabalho doméstico, trabalhadores domésticos, os escravos domésticos, e tinham negros escravizados para o trabalho do eito, que é o trabalho pesadíssimo. Às vezes, 16 horas diárias de trabalho levavam assim, a ficarem muitos ficavam invalidados, né, fisicamente, né, exaustivo. Então, ele foge, essa figura, com essa força excepcional, essa capacidade excepcional, ele foge. E ali começa a vida dele. É interessante, quando ele diz ninguém sabe de onde ele veio, né, o narrador diz ninguém sabe de onde, tem uma figura, né, que é uma coisa, um tipo de violência, né, que é o apagamento da história pessoal e familiar de alguém. Então, retira os laços afetivos, essa pessoa ela não tem uma biografia no sentido de ter as marcas familiares. A gente reclama muitas vezes de onde veio, do pai, da mãe, dos projetos que o pai... Mas a ausência é um outro fator. É um fator de esvaziamento negativo e de apagamento. Ele tem que se libertar de uma condição que ele estava colocado de modo massivo para se constituir aqui. Pode ter problema histórico do Adolfo Caminha de desconhecer as famílias, né, dos escravizados, tem vários estudos nisso, né? Tem um do Robert Lenz, que eu recomendo, na Senzala uma Flor, que ele mostra como os viajantes europeus, fontes de muitos historiadores brasileiros, hoje não mais, hoje só alguém de fora, né, da história faria alguma coisa assim de porque ficavam só os historiadores, que os historiadores com o olhar europeu, eles olhavam e se escandalizavam com a escravidão, olhavam para os negros e diziam que eles não tinham família, o que era uma falsidade. Os laços afetivos, a cultura, tudo era apagado. Então talvez seja um pouco isso, mas tem uma coisa que para escapar da escravidão significava cortar laços. Ele começava a existir a partir daqui. Então ele começa a existir como marinheiro. E aí tem vários indicativos, por exemplo, da situação da Marinha. Já no primeiro capítulo tem os oficiais letrados, formados, e tem os marinheiros, que era uma massa de analfabetos, que eram tratados com chibata. No primeiro capítulo, o algoz, esse, né, o que fazia o castigo, ele diz que sem chibata não há disciplina. A gente ouve essa coisa até hoje. Uma confusão absurda de que disciplina ela é construída com o castigo do corpo. Né? A violência sobre o corpo é que disciplina alguém. Né? É como se viesse de fora para dentro, mostrando a incapacidade do indivíduo de se constituir, a não ser pelo castigo físico. Tem pais que ainda usam isso, tem professores que defendem isso, tem gente que defende o castigo físico como um caminho formativo. Em todo caso, isso está posto, está lançado aqui, aonde ele começa a se constituir. Né? Então, tem um primeiro marco que a gente tem, isso é importante, é esse marco de que a gente está falando de um protagonismo de um marinheiro. Então, a gente não está nos oficiais da Marinha, mas estão nos marinheiros, um negro fugido da escravidão, e aí vai agregar um aspecto a mais, que é o aspecto que provocou o maior escândalo, né, dentro da literatura na época, e não só na época, até recentemente, provocou o maior escândalo, que é ele apresentar-se e se colocar, né, descobrir-se nos seus desejos homossexuais. Né? Então tem uma coisa assim de algo, em termos de descoberta, que provoca, que é uma situação que vai provocar desconcerto na crítica na época. E aí eu vou saltar para o capítulo 3, porque no capítulo 3 aparece com todas as letras, eu vou só aqui pegando a página direitinho, só para mostrar para vocês como era difícil, tanto para o narrador, que apresenta a história, quanto para ele mesmo, que se descobre, né, descobre que o seu desejo, seus maiores desejos, né, em termos de realização afetiva, amorosa, eram por outro homem.
e não por uma mulher. E aí ele vai descobrir isso e vai ficar escandalizado consigo mesmo. Ah, vou só pegar aqui o trechinho que está na página. Perdão, no capítulo 4. Eu é que errei o capítulo. E ele diz assim: eu vou ler para vocês. Por outro lado, estava tranquilo, porque a maior prova de amizade de Aleixo tinha lhe dado um simples aceno, um simples olhar. Onde quer que estivessem, haviam de lembrar daquela noite fria, dormida no mesmo lençol, na proa de Corveta, abraçados como um casal de noivos, em plena luxúria da primeira coabitação. Ao pensar nisso, Bom Crioulo sentiu uma febre extraordinária de erotismo, um delírio invencível de gozo, de pederasta. Agora, sem essas marcações do tempo, compreendia nitidamente que só no homem, no próprio homem, ele podia encontrar aquilo que de Debalde procurava nas mulheres. Ele já tinha descoberto isso antes. Ele sente, né, na primeira vez, um amor à primeira vista pelo Aleixo, ele sente um desejo, uma compreensão por aquilo ali muito forte. E aí a história, digamos assim, está marcada, está definida, né, em termos de colocação, em termos de enredo. Porque nessa apresentação que eu estou fazendo inicial do romance, o meio do conflito vem mais adiante, quando, depois de um ano de vivência amorosa dos dois, tranquila, e tem uma espécie de satisfação, né, dos dois, já morando na Rua da Misericórdia, no Rio, eles estão morando na casa da Dona Carolina, né, o apelido da Carolina era curioso, né, que é Carola Bunda, uma portuguesa que estava ali já dos seus 30 e tantos anos, e ela olhava para aquela relação sempre com um certo, digamos assim, que um certo enfado, um certo problema, um certo, né, desprezo por aquilo ali que ela encontrava na casa dela, na relação dos dois. E um certo ressentimento, um certo, né, de não ser com ela. O que ela vai fazer quando o, né, bom crioulo, o Amaro, ele é deslocado para outro navio, por Encorado, diferente do Aleixo, e ele fica muito tempo embarcado. E depois de embarcado, ele tenta fugir, ele é preso. Depois de preso, ele é castigado, ele vai para o hospital. Todo esse intervalo, que eu estou resumindo grosseiramente, é o intervalo em que a Carola Bunda ela vai atacar literalmente o Aleixo. E aí tem um sonho, ela vai ter uma relação de inversão importante, interessante aqui. Né? O Aleixo estava sozinho no quarto, ele já não sentia mais falta do Amaro. Ele chega a pensar que ele podia encontrar algum homem, li todas as letras, encontrar algum homem de posição, de dinheiro, né? Já que agora ele estava acostumado, entre aspas, com aquilo. E o bom crioulo já era o início, mas agora ele queria algo mais, não queria ficar sacrificando a saúde, o corpo e a mocidade com o bom crioulo. Logo a seguir, tem uma batida na porta e vai entrar a figura da Carola. E aí eu quero descrever, é o final do capítulo 6. Eu vou ler para vocês o trecho. Bateu a porta e começou a se despedir a toda a pressa, diante de Aleixo, enquanto ele deixava-se estar imóvel, muito admirado e eu quero, preste atenção nessa expressão, essa mulher-homem que o queria deflorar ali, torpemente como um animal. Anda, meu tolinho, despe-te também, aprende com sua velha, anda que eu estou que nem uma brasa. Aleixo não tinha tempo de coordenar ideias, Dona Carolina o absorvia, transfigurando-se a seus olhos. Ela, de ordinário tão meiga, tão comedida, tão escrupulosa mesmo, aparecia agora como um animal formidável, cheio de sensualidade, como uma vaca do campo extraordinariamente excitada, que se atira ao macho antes que ele prepare o bote. Era incrível aquilo. A mulher só faltava urrar, e a sua admiração cresceu mais quando ela, sacando fora a camisa ensopada de suor, caiu nua no leito, arquejante, segurando os seios moles, num estranho fulgor de olhar de basilisco.
lembrar, né? Basilisco é aquela criatura do olhar que tem um olhar que petrifica, um olhar monstruoso. Né? A gente tem uma descrição agora que começa um triângulo amoroso se constituiu. E o Aleixo, que é iniciado, né, pelo Amaro, que tem um enfado, está sozinho, agora ele mantém uma relação com a portuguesa. E esse constitui um triângulo amoroso, e ele se coloca na mesma posição de fragilidade. Vejam como as relações aqui afetivas, é ela que assume a dimensão de um comportamento masculino. A mulher homem, né? Ele não consegue encontrar uma expressão para descrever a performance, né, da Carol, da Carolina, e aí da Carol Bunda ou da Carolina, Carola Bunda, perdão, ou Carolina, e ele vai descrever desse modo. Eu não vou entrar, eu estou vendo que eu estou me alongando mais do que eu devia, mas assim, quando eu vou pular, eles criam uma rotina, agora tem um segundo momento de estabilidade, em que envolve o Aleixo, agora é da Carolina, com o Aleixo. E no hospital, né, muito enfraquecido, e a gente tem um contraste daquela figura hercúlea do início com uma figura desmilinguida do Amado no final, né? Contrasta, tem uma coisa quase de especulada, assim, de contrastivo, contrário mesmo, né? Ele está como criando duas marcas. Ele tem a notícia, ele foge do hospital, e aí a cena final ela é um capítulo breve, breve capítulo final mesmo, é impressionante, em termos de qualidade literária, é impressionante, porque o capítulo vai num grau de intensificação que o Aleixo está saindo. Eu vou ler só esse trechinho e prometo não ficar lendo mais, mas é impressionante até para ver a qualidade estética desse livro em termos de composição. Assim, o Aleixo ele sai para a rua e o Bom Crioulo está na padaria e enfrenta. E aí começa assim, milagre, repetiu o Aleixo. Eu lhe peço milagre. Transeuntes olhavam de bando e voltavam-se para ver aquela posição, rosto a rosto, juntinhos, agarrados misteriosamente. Porque Bom Crioulo não falava alto, que todos ouvissem, não dava escândalo, não fazia alarme. Sua voz era um rugido cavernoso e histérico, um regougo abafado, longínquo e profundo. Grita, anda, grita pela vaca da Carolina. Me solte, continuou o efebo trêmulo, acovardado. Me largue. Não te largo, não, coisinha ruim. Não te largo, não. Bom crioulo, este que aqui está, não é o que tu pensas. Mas eu não fiz nada, me solte, que é tarde. Os olhos do negro tinham uma expressão feroz e amargurada, muito rubros cruzando-se às vezes num estrabismo nervoso e alucinado. O sujeito parou de frente a olhá-los, vieram depois outras pessoas, curiosos, um marinheiro da capitania, um italiano carregado de Flandres, um guarda municipal, crenças. Houve logo um fecha-fecha, um tumulto, um alvoroço, trilado, apitos, vozes, e aí eles vão desaparecendo. Eu vou pular um trechinho disso. Alguma coisa extraordinária tinha havido, porque de repente o povo recuou, abrindo passagem ao atropelo. Abre, abre, diziam os soldados. O Revlin. De cima das casas, mãos apontavam para baixo. E Dona Carolina também chegava à janela com vozeria, com um barulho, viu, entre duas filas curiosas, o grumete ensanguentado. Jesus, meu Deus! Um jovem, uma nuvem escureceu-lhe a vista correu. Aí depois, eu abreviei a leitura, recomendo leiam, porque é sensacional, porque começa um conflito, estão ali tensionados, daqui a pouco começa a afastar o ponto de vista deslocado para os transeuntes, que vai ampliando, vai ampliando. Aí na ampliação, naquele tumulto, a Carol Bunda, então imagine a câmera, corta aqui do tumulto, abre lá e foca na Carol Bunda, ela olhando para baixo e vendo o grumete ensanguentado, morto, já um cadáver solto, né, sendo carregado. E aí vai ampliando e o Amaro é carregado para em volta. Quando vai todo mundo embora, a multidão volta a se mover como se fosse um mar tranquilo. Então a gente começa lá no mar tranquilo, vai focando até chegar no Bom Crioulo e depois acaba no mar, mas no mar de gentes da cidade que vai se afastando e o Bom Crioulo desaparece de novo. E aí reparem como a história, o romance ele é muito articulado, que ele começa o romance, estou falando do romance, começa com o início da relação dos dois, o castigo que sofre o Amaro por causa dele, e acaba com, né, a punição plena, quando o Amaro mata agora, castiga, né, o Aleixo, e ele desaparece. Acabou a relação, acabou o triângulo, acabou a relação amorosa. O desfecho dessa relação é ele matando
aquele que é o seu amante, aquele que é o seu amor, enfim, né. E aí se conclui o romance, acabou. Acabou o relacionamento, acabou o conflito, né, o nó do conflito, acabou tudo, né. Então, assim, tem uma espécie de convergência de fechamento esteticamente sensacional, né, muito bem elaborado. Aí, assim, eu tentei contar e apresentar o romance, do seu modo, né, assim, sem atentar para o que pode provocar escândalo. Eu disse: "Olha, isso é um romance que provocou escândalo, que foi censurado", eu já vou voltar a comentar isso, mas eu tentei apresentar: esse é o romance. Ele é narrado de terceira pessoa, né, ou como a gente diz, é um romance externo, onisciente, que fala não de si, fala de uma terceira pessoa. Às vezes ele se revela que ele é um abolicionista, ele está olhando de 1900, 1894 para trás, diz, pô, aí não tinha abolicionismo, então tinha essa coisa de escravidão. Lembrando, e eu só vou anunciar, né, porque senão vai alongar muito, um dos temas, que o castigo pela chibata, a escravidão foi abolida, mas o castigo pela chibata permaneceu até a revolta da chibata, quando o almirante negro, né, aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Encruzilhada do Sul, ele comandou uma revolta contra a chibata. Ou seja, essa massa de analfabetos na Marinha ainda continuavam, que eram as duas armas, né? A Marinha e o Exército. Na Marinha, eles continuavam sendo açoitados quando eles transgrediam alguma norma. Ou seja, o castigo físico era parte constitutiva das relações de trabalho dentro da Marinha. Teve a revolta, famosíssima revolta do Chibata, recomendo, leiam sobre isso, porque é algo assim do mais impressionante. Por isso que eu digo que tem um eco retrospectivo, que é a revolta de 1910, mas quando a gente pega e olha para trás e a gente vê que está mostrado ali, na sua crueza, a violência, e que tratam esses marinheiros, que são pobres, muitos negros, muitos, né, pardos, e eles são maltratados, são violentados como se fossem escravos. E há um direito de achar que isso é legítimo. Eu não vou focar nisso, né? Eu só vou fazer esse comentário, não vou voltar a isso. Eu quero marcar o narrador agora e o protagonismo e tentar entender por que provoca escândalo. O que tem de escandaloso nesse romance? Por que gerou tanta repulsa esse romance? O que tem nele, né? O narrador, esse externo onisciente, revoltado contra a abolição, ele está defendendo o naturalismo. Ele diz com todas as letras, né? Dá para citar o trecho dele que ele simplesmente, onde tem romance naturalista, ele diz, né? Tem escândalo. Ele, ele mesmo comentava, né? O Adolfo Caminha, né? Onde tem o romance naturalista que apresenta povo, que apresenta as patologias do povo, tem romance natural, tem escândalo. Ele diz algo assim, que ele é chamado de pornográfico, ele diz, olha, o que ele seguiu é me isolar, o Essa de Queiroz, o Luiz Azevedo, Pardal Malê. Né? Então, ele está mostrando isso. Então, ele está olhando de fora, tem, parece um olhar quase assim, eu tenho que olhar para a vida social naquilo que são as suas grandes questões. Trazer isso à tona. Seja um olhar médico, de mostrar uma patologia, seja um olhar científico, mas, enfim, está mostrando. O que ele faz? Ele vai entrar nesse narrador, ele não vai comentar, tem vários momentos que ele usa vocabulário preconceituoso, vocabulário, né, de chamar, por exemplo, de patologia, ele chama de anomalia, coisas do gênero. Ele vai usar algo que é muito interessante, que é o discurso indireto livre. Ele vai entrar na cabeça dos personagens, os três, né? O Amaro, o Aleixo e a Carola, e vai dar voz aos pensamentos deles, né? Vai dar vazão àquilo que é o mundo interior. Então, esse narrador mostra. E aí, a partir disso, eu não vou falar tanto do Aleixo e da Carola, mas eu quero falar do Amaro. E ao falar do Amaro, eu vou falar da relação que ele tem com os dois, mas falar do Amaro principalmente. Né? Então, o que tem a primeira marca do Amaro? Dessa figura hercúlea e dessa descoberta. Né? Ele vai ter, né, em termos de marcação, essa figura elevada, apesar, né, insisto, que o narrador vai apresentar, e eu ponho aspas, que é um preconceito do narrador, como se ele tivesse algum traço patológico.
que é interessantíssimo ver do Amaro? Eu vou pegar os dois termos. A crítica do Trevisan, a introdução, essa que vai estar mal escaneada para mim, eu infelizmente não encontrei PDF na rede, se vocês acharem, eu peço que ajudem a disponibilizar, ele vai inverter a crítica. Ele vai começar pela homossexualidade e depois ele vai à questão da escravidão. Tem uma categoria agora de trabalho, agora já de alguns anos, né, formulada, também você pode pegar, que é a questão da interseccionalidade. A gente tem dois termos que são importantes aqui. Eu diria três termos, né, mas que também lá da intersecção. Qual é o ponto? Na figura do Amaro, eu tenho a questão das relações sociais de trabalho, de classe social, de ser um homem pobre trabalhador que ele era escravizado e que ele vai se tornar marinheiro e vai continuar numa mesma relação de submissão, mais liberdade, mas numa posição de submissão. Eu tenho a questão racial, eu tenho um negro e tem todo o preconceito contra, o narrador diz, né, no seu modo eufemístico, contra um homem de cor circulando pela corte, né, na época ainda antes da proclamação da República. Ele está marcando a questão de um preconceito racial que tem contra os homens negros. E eu insisto nisso. Muitos dos abolicionistas brasileiros, eles eram contra a escravidão, mas eram racistas. Eles eram contra a escravidão, mas não eram a favor dos negros ou da integração dos negros na sociedade brasileira. Então, isso quero frisar. E tem uma terceira categoria, que é importante, que é a questão de vivência do gênero. Ele é um homem que tem desejos homossexuais, que dentro da lógica higienista, que pressupunha que o relação, e eu ponho aspas, normal, era um homem heterossexual com uma mulher heterossexual que se reuniam numa relação afetiva para constituir uma relação familiar. E aí tem filhos. A realização da mulher seria na maternidade, a realização do homem buscando trabalho é sustentar uma casa para criar uma família afetivamente que seria saudável e natural. A mulher solteirona cairia no esterismo, isso não seria saudável. Então, você tem, por exemplo, não tem um romance da Luísa Azevedo que é o homem que aparece o esterismo, mas desde o mulato, né? A mulher que vai ficando solteira seria histérica. Seria inaceitável o homem solteiro, seria inaceitável a homossexualidade, seriam patologias. Mas esse é um modelo que é visto normalidade. O Amaro, na questão de ele também tem uma marcação. Ele vive isso. Agora eu quero marcar a interseccionalidade dos três termos, porque ele descobre que o desejo e a realização do prazer sexual com ele, o que desperta o desejo, não é uma mulher, é um outro homem. Então isso é importantíssimo marcar. E aí o que acontece? Um dos comandantes do navio também também tem um desejo homossexual. Com ele não acontece nada. Mas assim, está falando de alguém que é da marinheiragem. Aí a situação é diferente. Então veja como as coisas se cruzam. Agora eu não vou desenvolver, eu quero ouvir mais vocês, as impressões também do romance. Depois vocês vão ver que é mais detalhado. Mas eu quero voltar à questão da polêmica e do escândalo. Por quê? O primeiro movimento de escândalo é logo que ele é publicado, né, em termos de recepção. Vários romances aconteceram isso. Tem um outro caso de escândalo que é do Júlio Ribeiro, A Carne, mas por razões diferentes. Daí era a questão das relações sexuais de uma mulher que se iniciava e depois que tem até um final feliz, né? Ela tem um caso com alguém, descobre, fica grávida e ela se dá conta, eu tô grávida de um cara que não pode casar comigo, já era separado. O que eu faço? Ela arranja um marido e vai viver. Ela era rica, né? Então podia fazer isso. Então ela arranja um marido e vai para a Europa. Acaba bem. Eu acho divertidíssimo, porque tem toda a transgressão das normatizações de vivência de gênero e ela consegue astuciosamente burlar. Mas provocou um escândalo tremendo. Aqui o escândalo aparece muito, né, centrado na questão da homossexualidade. E tem até um crítico que o Trevisan cita que diz, olha, o Caminha foi marinheiro, escreveu um livro de memórias da viagem dele,
provavelmente ele está trazendo para o romance aquilo que ele viveu. Ele diz com todas as letras, isso é golpe baixo, isso não é crítica literária. Então, assim, tem uma questão de moralidade, que não pode mostrar isso no romance. O José Veríssimo, crítico de excelente qualidade, um dos mais reconhecidos na época, um historiador da literatura, falava do exagero e que ele perdeu o tom. Um escritor talentosíssimo, com Adolfo Caminha, escreveu um romance desses. E assim por diante, assim veio até os anos 80. Teve censura nos anos 30, já na ditadura de Vargas. A Marinha pediu, né, a Marinha, como uma das armas brasileiras, reivindicou ao governo a proibição da impressão do bom crioulo. E ele foi proibido, ele não pôde mais ser impresso. Foi proibido. Não podia imprimir o livro Bom Crioulo porque ele degradava a imagem da Marinha, né? Então, vocês vejam assim que ele dá para ver, né? O que o televisor coloca, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não lembrava, eu tinha apagado. Que uma das vontades do Renato Russo era fazer uma ópera com o Bom Crioulo. Não realizou, né? Faleceu antes. Era transformar o Bom Crioulo em ópera. Fiquei muito curioso de imaginar a recriação nele numa outra linguagem, né? Uma linguagem dramática. Eu não sei se já houve encenação do Bom Crioulo, enfim. Então, dito isso, né? Eu quero assim, mas por que isso provoca escândalo? O que o Adolfo Caminha diz, tem uma crítica que é das mais inteligentes, que ele escreve aqui com Morte à Sopra, que está num livro chamado Prosa de Ficção, que é a Lúcia Miguel Pereira, e ela mostra que ela usa uma expressão que eu achei interessantíssima. Né? O Caminha se revela romancista autêntico e livre. E o Caminha, ele iria, nessa representação autenticamente livre, tem uma cisão que, no caso de marcação mais direta, que a gente vê no Baudelaire, que é separar uma tríade que, na ordem clássica, era unida. A verdade, né, o belo, o verdadeiro e o bom. Né? Então, a gente teria a ideia do conhecimento verdadeiro, a gente teria a ideia estética da beleza e teria a ideia da ética, da moralidade, do bom. Então, o herói tem que ser inteligente, tem que ser bom, ou tem que ser sábio. Não precisa ser inteligente, mas tem que ter sabedoria, tem que ser belo e tem que ainda ser bom. Né? Dá o modelo do herói, assim, a figura perfeita. A gente pode imaginar bons atores fazendo o papel. O que acontece? Desde Baudelaire, a gente tem uma coisa que é explicitada e é desenvolvida, que é desde o romantismo, perdão. Né? Isso no romantismo alemão está marcado, no romantismo já oscilava, né? Que é uma cisão entre moralidade e beleza estética. Né? Então, o romance, a literatura, a ficção, não tem obrigação de ser uma propaganda ou uma defesa moral do bem. Ela tem liberdade de mostrar o que é, ou pegar uma expressão do Baudelaire, por isso que eu estava trazendo, uma das as flores do mal, que são flores, trazem beleza, são figuras do mal. Caricaturalmente, eu vou pegar aquelas coisas do romance noir, policial, né? Aquela mulher fatal, né? La Dame Fatale, assim, né? Que traz uma beleza, é linda, mas é má como o diabo, né? Então, assim, que tem essa junção, né? Então, só que normalmente nas obras isso depois acaba sendo condenado, punido de algum modo, etc. Mas eu queria marcar isso, quer dizer, o que está acontecendo? Tem uma cisão, e essa cisão dificilmente é tolerada. Até hoje é pouco tolerada, né? A gente vê como o grau de preconceito quanto à liberdade individual, né? O Estado está para garantir a liberdade individual de todas as diferentes populações, todos os diferentes grupos, todos os diferentes interesses, desde que na minha liberdade isso é uma ética racional, né? Não precisa nem e na questão cristã, que também é verdadeiro, né? Amai-vos uns aos outros, faça aquilo ao outro, aquilo que eu quero, né? Não faça ao outro aquilo que queres que te faça. Você virou uma ética prosaica, laica, né? Na racionalidade iluminista kantiana. Quer dizer, eu tenho respeito ao outro como eu quero que na relação com o outro me respeite.
Só que isso, quando a gente olha para essa dimensão aqui, isso tende a se perder na crítica. Quer dizer, esse herói não podia acontecer. Então, a mesma Lúcia Miguel Pereira diz algo que a gente vai reencontrar, e eu peço assim, tentem lembrar quando a gente falar lá do Augusto dos Anjos, que é falar do mau gosto. Eu vou pegar a expressão, uma que é melhor, né? Quando ela diz: um mau gosto, por vezes desagradável, que torna mais convincente a triste condição dos homens que evocam. Tem algo de mau gosto que não é de bom tom, que não é decoroso, que é desagradável. Né? Eu vou exagerar, aquela imagem que todo mundo conhece, a gente vai ver outras coisas, né, do Augusto dos Anjos, mas eu vou partir dessa imagem. Escarra nessa boca que te beija. Né? Eu já comentei isso antes. Então, assim, que é uma imagem repulsiva, né, da relação é repulsiva. Só que aqui está colocando que a descrição das relações homossexuais, elas são tão repulsivas quanto é desagradável, é repulsivo. Então, isso eu acho que é uma das primeiras razões em termos de escândalo. E a outra, eu acho que tem uma coisa que o televisor coloca e que eu acho muito bom. Tem várias ambiguidades. O Adolfo Caminha se defende, ele diz que ele não fez para exaltar, ele diz que ele mostrou a realidade. E a realidade, na sua crueza, nem sempre agrada. Mas tem algo a mais que provoca escândalo e que talvez seja algo recalcado. E é um quarto ponto que eu queria trazer aqui. Eu vou ler a citação do Trevisan. Reparem o que ele vai dizer. Como poderia sonhar um escravo fugido como Amaro? Ingressou para a marinha, determinado a encontrar o meio de sobrevivência. Ele se apaixonou por um grumete loiro e de olhos azuis. Ora, o que seriam esses traços físicos senão os mesmos com os quais sonhava a elite do país? Com sua atenção sempre voltada para a Europa, em outras palavras, o preto Amaro apropriava-se do sonho da elite branca. E mais, na relação, é ele quem domina esse anjo loiro, até o ponto de submetê-lo sexualmente, como descreve com detalhes explícitos do romance Caminho. Tem uma coisa que é chocante para a elite da época, né? Vou pegar a expressão que está no Joaquim Nabuco, minha formação, que a elite no Brasil sonhava com a Europa e na Europa, se sentindo na civilização, sonhava com a civilização europeia, sentia falta de casa. Então, a cabeça da elite, em termos de formação, ela se acredita formada pela tradição europeia, como se fosse europeia. Em parte é verdade. Né? O romance, a língua, as formas, né, sociais, de organização jurídicos sociais, as formas vieram importadas da Europa. Só que a cabeça não é formada, tem um descompasso com a realidade brasileira em que essa mesma elite é formada. Essa elite é formada dentro das relações de escravidão, dentro de uma sociedade patriarcal e escravocrata. Então, assim, se é um ex-escravo, um homem negro, ex-escravo, ele é descrito de forma hercúlea e grandiosa, ele subordina um frágil homem branco de olhos azuis. Nossa, num país de raiz escravocrata e racista, isso é tão escandaloso. Então, talvez seja tão escandaloso quanto a trazer à tona uma relação homossexual. Então, assim, é muito interessante pensar, né, no romance, que eu insisto, então, só fazer a recuperação. Tentei mostrar assim, o que é. Esse é um romance esteticamente muito bem elaborado. Desde a escolha do início do romance, o final do romance, centrado na relação, tem uma noção de totalidade impressionante, né? Tem um conflito bem desenhado, tem os enfrentamentos, tem o jogo de cena do narrador, etc. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a gente tem uma reação de aversão a esse romance que é tremenda pelo que ele mostra. E aí, é excessivo o que ele mostra? É ilegítimo o que ele mostra? Enfim, é estranho que a gente possa dizer que esse é um romance admirável. Ele foi desagradável, de mau gosto. Por que ficou tanto tempo? Por que ele foi censurado? Por que ele foi silenciado? Enfim,
Então, por isso que eu digo, né, ao falar e ao concentrar, né, no problema da representação desse protagonista, o Amaro, como a gente tem um excelente problema crítico para pensar tanto a história da literatura brasileira, quanto para pensar realmente situações que ainda não são contemporâneas. Assim, volta e meia a gente encontra alguém, uma censura, né? Teve aquele caso, acho que foi 2017, né? Aqui no museu não foi no Marcos, não foi no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, foi no Santander, né? Aquela exposição que foi censurada, porque teve o caso de São Paulo, tem N casos, né? Assim, às vezes a justiça mesmo proíbe canções, letras de canção. Então, qual é o limite? Tem um limite realmente em termos de representação? Como é que a gente lida com isso? Então, foi mais no sentido de trazer essas questões, né? Depois aí eu disponibilizo para vocês o material, eu selecionei 3 artigos, né? Uma introdução e 2 artigos, e também põe da Júlia Lopes de Almeida, que a gente vai trabalhar semana que vem, a Viúva Simões, tá? E agora eu abro para a gente conversar, né? Eu peço desculpas, eu queria ter sido mais conciso, mas agora eu abro para a gente conversar. São 11h26, né? Aí a gente pode conversar do romance. Assim. Eu tive uma impressão que, durante a leitura, que parecia que esse desejo do bom crioulo não era Uhum. muito recíproco pelo Aleixo. Ele não sentia tanto esse desejo pelo bom Sim. crioulo. Acho que ele gostava mais da Carolina do que do bom crioulo. Oi, Vitória. Eu acho essa tua observação, ela é importante. Mas assim tem um momento no início que de satisfação. O que ele reclamava às vezes era dos excessos libertinos que o Amado tinha com ele quando eles estavam no quarto. Mas ele mostra alguns momentos de reciprocidade de prazer. Agora, o que acontece? Ele se mostra mais satisfeito com a Carol, né, com a dona Carolina. Mas eu acho que isso tem a ver com aquilo, não só a questão de o fato de passar de a relação com outro homem para uma relação com uma mulher, né? Tem uma ideia de que, lembrando, né, ele é um adolescente de, acho que é 15 ou 16 anos no início, né? Um adolescente loiro, de olhos azuis, vindo da ilha de Santa Catarina, filho dos pescadores, né? Provavelmente realmente de origem açoriana, né? E aí, na formação adolescente, tem uma ambivalência também sexual, de desejo sexual, né, da bissexualidade. Isso é freudiano, está lá no Freud, que é essa questão, e marcando uma distinção, né, entre o desejo e a realização, há um abismo. Né? Às vezes há vários abismos, e às vezes abismos sem ponte. Mas, assim, ele realiza, ele tem alguma coisa de satisfação. Agora, ele, mais a Carol, da Carolina, né? E dessa revolta dele. E aí eu acho que tem uma ambição de aceitação, de reconhecimento social. Lembra que eles passeiam, eles vão para o passeio público, tem alguma coisa de ele se sentir mais, né, reconhecido, até masculinamente, né, no que era âmbito de performance masculina, cristalizada como aceitável, né, no 19 no Rio de Janeiro, no século 19 no Rio de Janeiro, tem um pouco disso. Então tem, eu acho que é bem complexo isso, mas isso é uma coisa importante porque ele passa e no romance da relação com um homem, né, negro para uma mulher portuguesa. Mesmo que ela não fosse um ideal de beleza, né, e não era, ele faz questão de descrever assim, essa troca, ele busca uma troca que é realmente aceita e reconhecida, que pode se tornar pública, né, na relação que pode se tornar pública. E isso é que eu acho que ele aquilo que apareceu quando a gente falou do Curtiço há 2 semanas em relação à Pombinha, né? A Pombinha sofreu um abuso, né? Aquele da Leonie, a partir dali ela tem toda uma descoberta de prazer. Ele sofre um abuso, o Aleixo, por 2 vezes, né? Ele se coloca numa posição de passividade, né? Ele é vítima do assassinato ao final, né?
mas nas relações ele tem um aproveitamento. Não sei se você lembra, logo, eu acho que é no capítulo 3, quando eles estão ainda na... Vou dar, só depois eu queria só mostrar, depois assim, eu só... que eu normalmente eu não faço isso nos romances, mas eu achei esteticamente tão bom. Eu cortei o material que eu vou passar para vocês, eu cortei muito pontos, né? Mas esse aqui eu vou mostrar um esquema que eu fiz para vocês, para compartilhar com vocês, se eu conseguir. Eu vou compartilhar a tela, né? E vocês estão vendo a tela inteira aqui minha, né? É isso, né? E aí agora estão vendo também... Ai, aqui. Estão vendo esse esquema do romance? No Word, né? Então está em azul quando está na Corveta, amarelo no Rio de Janeiro, as diferentes localidades. Quando tem esse meio pardo ali é quando está meio marrom, né? É quando está tem o encorado e é no Rio de Janeiro encorado. Então assim é um pouco para ver a composição, essa alternância, né, dos espaços que tem ali. E aí eu fiz algumas anotações. Esse é o material que eu vou passar para vocês, né? Está tudo aqui ele, né? O resumo, as duas questões que eu queria focar hoje como centro da conversa e o material. Tá? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Volta aqui para a conversa, então, essa questão da vítima. Então, tem ali no capítulo 3, onde eles precisam de licença para desembarcar, para ir para a cidade. O Alex não conhecia a cidade. E ele é que vai pedir a licença, que não tinha conseguido antes. E ele volta comentando assim, mas vê só como é fácil, né? Um menino bonito, loiro, claro, consegue fácil as coisas. E o Amaro mostra até uns certos ciúmes. Então, ele tem algo que é daqueles que usufrui do lugar em que ele está colocado, né? Ele usufruiu da proteção do Amaro dentro do barco, toda a viagem. Ele usufrui dessa proteção. E aí tu tá tocando uma coisa que é importante, assim, eu tinha recortado, até eu deixei de lado, tinha uma coisa que é de recortar cena, que tem alguma coisa nos gestos do Aleixo que é bem característico dele, da relação social em que ele se coloca, né? Então, assim, muito quando olhar o personagem na relação com o outro. Por exemplo, para caracterizar o Amaro, a gente caracteriza o Amaro nas relações sociais ou nas condições sociais nas quais ele se formou, que tornam ele um personagem convincente, particular, aceitável, forte. E o Aleixo, no caso especificamente, a trajetória dele, posto na Marinha, né, uma perspectiva que era dada de ascensão social, né, para quem era pobre, filho de pescador, provavelmente analfabeto, etc. Ele usufrui dessas proteções, né, desses homens. E só que lembrando, né, ele é abusado nas duas vezes. A cena mais não, é difícil dizer o que é mais estranho aqui no romance, mas uma cena que provoca estranheza é a Dona Carolina, né, vai para cima dele e é descrita como mulher-homem, né? Então tem um lado meio de vítima, mas tem um lado de quem usufrui dos benefícios disso. E não é síndrome de Estocolmo, né? Eu acho que ele agencia realmente essa relação. Mais questões? Uma coisa que Professor, desculpa, pode falar, Gabi. Uma coisa que eu vi muito nesse romance, eu tinha isso um pouco no Cortiço, que é essa coisa da relação entre as pessoas ser sempre considerada como uma relação animalesca. Aí eu anotei várias passagens do livro e eu vi que tem muitas em que ele sempre trata, principalmente o Amaro e a Carolina, como animais. Ele chama de vaca, que se oferece pro boi no campo. Ele diz uma hora que o Amaro tinha sangue nas guelras, e aí, né, o ser humano não tem isso. Então, é muito interessante que é um traço do naturalismo, né, e que deu muito para ver nessa obra, quantos os seres humanos são considerados animais. Sabe que isso é muito legal de ver. Eu cada vez mais eu tenho o naturalismo analisado pelo princípio da contradição, né? Porque às vezes na força que ele tem, porque
tem a coisa meio de coragem de olhar mesmo, né? De olhar para a cena e mostrar, assim, não importa qual seja. Agora, qual é o princípio da contradição? É exatamente isso que está colocando. Parece que para fazer isso usa uma linguagem, e aí na linguagem revela que não é só um olhar desinteressado, olhar de médico, olhar científico, mas revela todo um ponto de vista ideológico, né? E às vezes assim de ver, por exemplo, a relação afetiva entre dois homens, para aparecer em cena ela tem que virar patológica, né? Ou entre duas mulheres tem que virar uma coisa de abuso. Não pode ser uma relação amorosa propriamente dita. Isso é uma coisa. E a outra é essa questão da linguagem que é adotado. E aí tu comentou, né, sangue nas guerras, isso não existe entre os humanos. É perfeito o comentário que a Luciana faz, porque isso, e o primeiro que eu vi comentar algo similar é o Antônio Cândido, que diz, olha, eles querem ser científicos, querem ser distantes, mas eles acabam criando imagens metafóricas que tentam trazer, ou para revelar a base, digamos, biológica, natural, que está por debaixo do aspecto civilizado do homem, eles usam linguagens metafóricas, eles não são nada olhar de ciência, é um olhar da metáfora. E aí esses olhares dos animais que eles escolhem, o modo que tem, esse deslizamento, por exemplo, dali de virar um basilisco, né? É legal, né? Daquela serpente que tem aquele olhar assim que petrifica. Que tá, eu acho que eu estava tentando lembrar qual do, eu não lembrei, que tem no a minha filha já está bem mais velha, mas assim, mas eu comecei, ela ainda, eu vou usar uma expressão do, não era alfabetizada, né? Aí tem uma expressão do Guimarães Rosa que diz que ela era ainda analfabetinha. E aí eu lia o Harry Potter para ela, né? Assim, fui lendo e achava fascinante aquele mundo mágico, aquele mundo. E se não me engano tem o Basilisco num dos romances, eu não me lembro, eu acho, não sei se é 2 ou 3, num dos volumes que tem a criatura, é o 2, que tem o Basilisco, né? Que ficava sussurrando e ele aí que a gente descobre que ele sabe ele tem um pé na Sonserina, que ele sabe falar linguagem. Mas não tem nada a ver isso com, não tem absolutamente nada a ver com o mas assim, era só para falar que ele desliza. Isso, por isso que eu gostei muito da fala. Não é Luciano, é Gabi. É que tu tava com. Tu trocou. Ah, Tô convidando desculpa. a minha sogra, eu tava com o nome errado. Desculpa, perdão pela confusão. Eu fui falando ali o nome e fui resolver. Ah, desculpa. Cheguei a ficar com uma bochecha quente, mas assim. É que eu achei muito legal o comentário, porque tem um deslizamento para a metáfora. E aí, quando tu sai assim, dos animais, cria imagens que são impossíveis. Então, são imagens literárias na sua força. E aí, quando sai de um animal da natureza e tu usa um animal mitológico, figuras mitológicas, então isso fica mais evidente ainda, né? Assim, fica com mais força, porque são criaturas mágicas, né, que não existem. Enfim, muito bom comentário. Né? Câmara Secreta era o volume 2, agora lembrei. Faz tanto tempo que eu li, né? Esse comentário que a Gabi fez, eu estava pensando isso também antes, mas eu sou aquela que sempre problematiza as coisas. Né? Porque, claro, o romance foi escrito, sei lá quantos anos atrás, era uma visão da época, era uma coisa assim, tipo, já era revolucionário para a época. Mas vendo agora, no presente, o quanto ainda se tem essa noção animalesca do homem negro forte, sexualizado, Sim. digamos assim, e da mulher que tem desejo sexual e que trabalha com isso, que ataca o pobre do menino branco, loiro, de olho azul, sabe? E o quanto esse menino não tem essa visão animalesca do menino, sabe? Do ideal ali. Sim. Só fazer uma observação inicial. Tu sempre problematiza e continua assim. Espero que continue assim sempre, né? Acho que a virtude crítica é trazer problema, é lançar problema mesmo. Então, assim, eu acho ótimo. E isso está trazendo de olhar da atualidade, trouxe as duas coisas. Mas o local dele, né? A importância que ele tem. Ele virou um romance, assim, virou uma espécie de ícone mesmo. Né? Então, depois realmente vale a pena ler o texto do televisor, que é muito bem escrito, bom de ler, e tem várias informações esclarecedoras. Aí, assim,
ele vai citando, ele cita um crítico norte-americano, que é o Edward Leite, diz: seu tradutor americano, Bom Crioulo, é uma das obras peculiares na ficção do século XIX, ao lado de Frankenstein, de Mary Shelley, e Afinidades Eletivas de Goethe. Winston Langley, na tradução do Bom Crioulo de 82, considerava esse primeiro romance em todo o mundo a abordar o amor sexual de forma direta, com audácia e tudo. Então, tem isso que está trazendo, o primeiro lado é disso. E o outro é esse ponto, que aí eu recomendo vivamente, assim, leiam Angela Davis, né? E a Angela Davis, nos Estados Unidos, ela trabalha, ela mostra exatamente esse ponto desses estereótipos que, né, foram colocados com força e que são estereótipos preconceituosos na sociedade americana, principalmente no Sul, que é da relação da mulher, o modelo da mulher negra que trabalha, que se dedica, do homem que ou ele é infantilizado, lembra daquelas expressões que os filmes dos Estados Unidos usam, do boy, né? Tem aquelas coisas assim que torna como se fosse um rapaz, mesmo um homem adulto, e do outro lado, ou é hipersexualizado e violento, que é puro instinto sexual, que são imagens redutoras, que, claro, é sempre uma metáfora quando a gente fala, por exemplo, da violência, que não é violência física, que não é violência que machuca o corpo. Essa é a violência pior, é a chibata no corpo. Mas tem uma violência que ela é simbólica, né? Quando a gente machuca o outro, às vezes pela sátira, às vezes a gente faz uma sátira e destrói o outro pela palavra, pelo riso, né? A gente faz com que os outros olhem pelo outro. Mas às vezes a gente tem pelo preconceito, pelo dito comum, para aquele provérbio que se repete, né, e se mantém. E é uma violência, meu, assim, é aquela que que a gente falou lá do Cortiço, que o Cândido traz, né, que em forma de provérbio, depois se transforma como se fosse um poema oswaldiano, né, poema pau-brasil, dos 3 P's, né, para era pano para vestir, pão para comer e pau para trabalhar, né? Negro, preto, burro e português, né? Imagina a força violenta que tem uma fala dessas. A relação com a Madame Bovary ele cita direto, né? Essa questão da Madame Bovary, né? Ele mostra, porque a Madame Bovary, vale lembrar, eu recomendei eu não sei se eu já recomendei, peço desculpas. Em todo caso, vale recomendar de novo, que eu vou botar só o autor aqui, que é o Jacques Rancière, né? E o texto, se não me engano, eu não vou procurar agora, é Política da Ficção. Ali ele recupera, ele mostra, por exemplo, um termo que eu usei com vocês outra vez, que é a partilha do sensível. O que é essa partilha? É a distribuição do sensível. Ou seja, quem é que pode aparecer, quem é que pode falar, quem é que pode tomar a representação? Quem é que pode ter protagonismo? E quem é que pode ser representado na ficção? Isso não é uma pergunta de só menos, porque isso é uma coisa da realidade, né, que a gente vive, histórico. Quem é que é chamado para falar? Quem é que é chamado para aparecer publicamente? Quem é que ganha visibilidade? E aí, isso, na questão da ficção, ele mostra da Madame Bovary, que foi acusada, teve um processo contra ela, né? Contra ela, não, perdão. Teve um processo, né, contra a publicação do romance, Madame Bovary, um processo contra o Flaubert, né? Assim como teve um processo contra o Baudelaire, né, pelo Flores do Mal. E aí que vem aquela expressão famosa da Madame Bovary, perdão, do Flaubert, dizendo, né, uma Bovary, Madame Bovary, c'est moi, né? Sou eu ela. E porque ele diz assim, qual é o grande ponto? É que ele tem uma espécie de indiferença compositiva. Formalmente, tem um traço mais avançado, em termos de forma estética, do que o Bom Crioulo, com toda a qualidade que eu falei do Bom Crioulo. Porque o narrador ele consegue se desligar mais da cena
E não vai ter as recaídas de dizer que a ema é patológica, que nem diz aqui no Bom Crioulo, né? Então, tem essas filigranas, que são filigranas de problema crítico, que a gente está debatendo aqui, né? Eu acho uma virtude. Mas essa comparação ela é muito pertinente. É muito pertinente. Porque, repare na Madame Bovary, a gente tem o desejo sexual escapa à instituição do casamento. A questão não é o adultério, que é um romance que estaria incentivando as mulheres a cometer adultério. Se assim fosse, se incentivasse as mulheres a se emanciparem, ele não deveria receber um processo judicial, deveria ser premiado, né? Emancipem-se, libertem-se, vivam a sua vida. Mas, assim, o ponto é que nessa indiferença, ele cria uma espécie de, segundo o Jean Rancière, uma espécie de democracia dos objetos que podem ser figurados. E isso, para pensar a realidade, isso tem uma dimensão política estrondosa, espantosa, né? A força política que tem esse tipo de representação. Então, por isso que eu sempre olho muito com cuidado as críticas que são feitas aos romances naturalistas, porque normalmente elas tendem a perder algo que é muito importante que ele trouxe, né? Que o naturalismo trouxe, né, para a literatura, né, e no caso especificamente aqui, né, brasileira. E essa questão do mulher-homem, eu tenho um conto do Machado que a gente não trabalhou que eu quero recomendar para vocês, que eu acho genial o conto, Academias do Sião. Vocês não precisam achar genial o conto, obviamente, né? Tá num livro Histórias Sem Data, Machado de Assis. Enfim, porque ali tem que é uma história alegórica, né, que se passa em Sião. O narrador começa a perguntar: vocês conhecem as academias de Sião? Aí ele diz: não, nem eu, porque elas não existem. E aí ele começa a contar a história daquilo que não existe, que é as academias de Sião. E a história de um príncipe, eu acho que é o Calafango, se não me engano, e a eu não vou me lembrar os nomes dos personagens. Eu estou muito esquecido ultimamente. É o Calafango e a Sinara, eu acho, mas enfim. Ele era um príncipe que era uma mulher, ele era feminino demais. E a principal, a Kinara, a principal das concubinas, ela era um homem. O narrador diz com todas as letras. E o que as academias de Sião estavam investigando? Se as almas eram sexuadas ou não. Se as almas tinham sexo ou não. E aí o que podia acontecer? Ter um corpo de homem e uma alma de mulher. Ter um corpo de mulher e uma alma de homem. E as academias debatem. Tem a história das academias que é legal, são 4 academias debatendo e uma ganha. Começa na discussão científica, vai para o xingamento e elas ganham, porque essa academia arma um golpe e mata todos os outros das outras academias. Literalmente, mata. Então, até o principal da academia, ele passa a usar um colar de orelhas de todos os outros, né? É um horror, assim, uma expressão do horror. Mas, assim, tem um outro lado das academias, a aparente racionalidade, só que tem um bonzo que faz com que os dois consigam trocar as almas de corpo. Aí a alma da Kinara vai para o Calafango e a alma do Calafango vai para a Kinara. Então, daí a gente tem um homem com comportamento masculino e uma mulher com comportamento feminino. Por que eu estou trazendo isso? Eu sei que hoje esse é um tema polêmico, infelizmente, infelizmente ou felizmente, não vem ao caso, mas, assim, o modelo de comportamento, uma coisa é a dimensão biológica. A partir daí, todas as questões que a gente vive são questões de ordem histórico-sociais, né? Interpessoais, psicológicas, etc, etc. Mas é da dimensão humana. Ou seja, a performance de gênero, pois é o corpo. O modo como a gente vive a masculinidade aos homens, o modo como a feminilidade às mulheres, e isso é colocado como se houvesse um modelo natural, isso é histórico-social. E o que o Machado de Assis mostra, e aí eu dei toda essa volta para responder, por que ele usa mulher-homem? Ele está procurando uma expressão para mostrar que no estereótipo, pegando os estereótipos, né, a Ana trouxe um tipo de estereótipo, outro tipo de estereótipo, o comportamento masculino estereotipado é aquele que toma iniciativa. Aquele que é menos iniciativa, aquele que é ativo é visto como masculino. Aquele que é visto como passivo é visto como feminino.
o comportamento ativo daquela relação sexual e de manifestação do desejo é da Carola, né? Da Carola Bunda, ou, né, da Dona Carolina. O comportamento passivo ou feminino é do rapaz, né? Do Aleixo. Então, na procura de uma expressão, e eu acho que isso é muito da época, ele acaba usando essa criatura que é mulher-homem. Se vocês repararem, é uma dimensão de androgenia, né? Não no sentido literal, mas metaforicamente andrógeno, que é um mitólogo. Hoje está superado, tem estudos de mitologia bem mais avançados, mas tem coisas muito interessantes no Mircea Eliade, ele tem um estudo dos andrógenos, de mitologia, que eram criaturas muito próximas à divindade, né? Se vocês leram, eu gosto de ler, leiam diálogos platônicos, são sensacionais de ler. É muito bem escrito. O Platão, a gente só fica mais difícil pelos comentadores. Lendo no original, ele é maravilhoso, né? Enfim. E aí tem aquele famoso diálogo Banquete, que é sobre o amor, né? E o Aristófanes, o mesmo comediógrafo, era um dos personagens reunidos no banquete para comemorar a vitória do Agatão no concurso de tragédia, estão todos lá. Só que eles tinham bebido tanto na noite anterior que eles resolvem, nessa noite, em vez de beber, eles ficaram falando. Então nós vamos beber, só homem reunido, né? Lembrando disso, só homem reunido. Eles não bebem e começam a contar. E eles resolvem fazer discursos em homenagem ao amor. E o Aristófanes, que é o comediógrafo, cria uma história, que é uma história famosa. É a história de que, na origem, quem vivia na Terra eram criaturas que tinham os dois sexos. Eles eram esféricos. Tinha a parte masculina e a parte feminina. Eram andrógenos. Só que eles eram tão completos que eles desafiaram os deuses, né? E aí foram punidos. Zeus, para punir, mandou um raio e cortou os dois. Cortou em duas partes. E a única coisa que fez para consolo foi botar as partes sexuais de trás para a frente do corpo, tanto do masculino e feminino. E aí, o que acontece é que, dali para frente, o ser humano, no mito do que é criado, né? Um mito que é criado pelo Aristóteles, o ser humano ele vive à procura da sua outra metade para se sentir completo. Né? Na medida que a gente foi separado daquela metade que a gente tinha, está à busca da outra metade para ter o encontro e se sentir completo. E como assim teve essa divisão? Tinham homens, tinham mulheres e tinham andrógenos. Pode ser o encontro que for. Né? E aí eu acho interessante pensar isso, porque a gente está né, lidando com o romance. Poderia ser um exercício crítico, um exercício imaginativo, não tão crítico, que se a gente tirasse o fato de ser uma relação de um homem com outro homem, pronto, será que provocaria tanto escândalo? Né? Se na Marinha já pudessem ter mulheres? Talvez provocasse, mas talvez fosse menos o que provocou, né? Assim, enfim. Eu acabei dando um desvio danado, né? Para falar, cara, quando começa a falar do diálogo platônico, começa a falar do banquete, é porque a coisa está longe, né? Foi longe. Querem colocar mais... Aproveitando essa questão da figura andrógena aí, eu ia falar sobre o Aleixo, né? Como assim, da mesma forma que a Carola é masculinizada, ele é feminilizado o tempo inteiro. Mas além disso, ele é tudo também, né? Ele é um homem que parece uma mulher, ele é um adolescente inocente, depois ele chega até a virar um cara ciumento com a Carola e tal, que ela tranca a porta, ele fica perguntando por quê. Eu acho muito bom que ele é o coringa do texto, assim. Ele é tudo, ele é uma femme fatale também, porque ele seduz o bom crioulo, chega a possuir ele com desejo horrível. Muito sim. É interessante, eu estava colocando né, na tentativa de exercer o papel masculino, e que isso é uma coisa muito legal de pensar. Eu achei nessa figura, tu usou uma expressão que é interessante, que é uma expressão que é usada no teatro do Augusto Boal, né, que é a figura do coringa, né? Aquele ator que exerce vários papéis diferentes. Então, pensando no sentido, eu via sempre no sentido cinematográfico, não tinha cinema na época, claro, já tinha câmera para fotografia, mas não tinha cinema. Talvez desse para ver num aspecto dramático teatral, né?
Então, esse é um personagem que ele vai ocupando lugares diferentes, né, na trama, é a figura central. Tanto que ele é eliminado, o livro acaba, né? O livro começa com a aparição dele e a relação de desejo que se revela na relação com o outro que o bom crioulo se descobre, né? E acaba com a morte dele. É legal pensar, bem, bem pertinente. Assim como esse comentário da Aline, né, que ela traz, né, essa questão da mudança, quando ele quer ocupar um lugar de dominação, mas ele não consegue, né? Assim, vira um comportamento quase caricatural, farsesco, né? Assim, algo assim que não combina com ele, enfim. Claro, poderia alterar, mas assim, dentro do que aparece aqui na ficção, até a morte dele não convence. Bem legal essa ideia do Coringa, né? Essa dimensão dramática, né? Queria comentar mais coisas, assim, eu acho esse um dos grandes romances naturalistas, né? E insisto nisso. E eu gosto muito de pensar essas polêmicas, né? Por isso, assim, eu quis apresentar, olhar, porque eu quero pegar essa questão da representação, não é uma coisa simples, assim, por exemplo, quem tem uma moral religiosa muito estrita, deve ser difícil ver essas coisas, né? Então, vou dar um exemplo doméstico, né? Quando eu era adolescente, ainda eu comecei a ler o Machado, tinha coleção, né? Eu pegava lá, peguei as coleções lá que tinha em casa. E aí a minha mãe ficou escandalizada porque eu estava lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque esse é um cínico, não é religioso. E ela lembrava do Memórias só a fala final, aquela do... é divertidíssimo. Ela lembrava aquela do não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Minha família é de 6 filhos, minha mãe queria ter 9, 10, né? São 6 irmãos, né? Então, para ela, aquilo era um escândalo. Como é que eu ia ler aquilo lá? Ela é muito religiosa até hoje, né? Velhinha já, bem religiosa. Mas era um escândalo, um absurdo. Então, eu estou trazendo isso porque eu acho que vale a gente também olhar para a gente e refletir no seguinte sentido. O que a gente não consegue, esteticamente falando, pode ser cinema, teatro, até uma pintura, uma fotografia, um filme, né? O que a gente não consegue tolerar ver? Que para nós toca, que é difícil aceitar ver como representação estética, como obra, né? Esses dias apareceu de novo uma polêmica. Normalmente eu trazia isso, eu me esqueci de trazer isso para falar do naturalismo, que era uma pintura de um amigo até do Baudelaire, que era o Gustave Courbet, que é A Origem do Mundo. Não sei se você já ouviram essa pintura. Se você toparem, até eu mostro aqui, né? Eu compartilho para a gente ver, para ver se vocês vão achar escandaloso ou não. Deixa eu botar aqui. Que tem gente que acha intolerável a pintura, que ela foi proibida, não podia ter exposição pública. E eu vou mostrar para ver se vocês acham intolerável ou não, né? E só vou pedir só mais um segundo. Porque essa questão da representação, enquanto eu só falando assim, só para mostrar, tem coisa assim. Depois eu vou dar um exemplo assim, de um trecho que para mim sempre provoca, eu leio, provoca uma repulsa, né? E aqui, deixa eu projetar. Nossa, aparece de tudo, né, em termos de projeção. Pô, não tem uma reprodução decente. Tem várias reproduções do Gustave Courbet, mas assim, é que ele virou, depois ele foi muito... foi uma coisa muito polêmico. Vamos ver se vai abrir no site. Tá, copiar a imagem. Eu posso até botar... Eu não vou botar no material, né? Mas assim... Eu até dever, mas não vou... Tá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, só para ver. Esse aqui é a Origem do Mundo. Tá? Essa aqui que eu vou compartilhar com vocês. E essa pintura aqui, que está aqui, né? Essa aqui do Gustave Courbet, né? Courbet.
Essa aqui é a origem do mundo. Essa foi proibida. Essa aqui, eu digo que é a reprodução chinfrim, que parece até moldura. Proibida e até hoje causa polêmica. Tá? Talvez assim que se pegasse, isso ajuda a entender um pouco da questão do problema do naturalismo. O Courbet era um pintor que ele mostrou assim, isso provocava na associação entre a imagem e a legenda, digamos assim, o título da obra, em que ele colocou como se ele estivesse expondo demais numa crueza algo que seria indecente e que seria, portanto, inaceitável de ser mostrado. Isso, volta e meia, reaparece esse problema do que é tolerável na representação estética. Né? A sexualidade é um dos problemas, a violência é outro. Né? Tem todo um debate do Shoah, né? Dos campos de extermínio, né? Durante o nazismo, no judaico, qual é a possibilidade de representar aquele grau de violência. É como se tivesse um grau de sofrimento que fosse representável, em coisas da sexualidade que não poderiam ser mostradas. E aí, só para comentar, tem um exemplo assim que é um livro do Guillaume Apollinaire, né, das vanguardas do início do século XX. Ele começou a republicar o Sade, entrou na seção proibida da Biblioteca Nacional, começou a liberar as coisas. E ele escreve as aventuras do jovem Dom Juan também, né? Mas ele escreve um que talvez eu já tenha citado para vocês, que é As 11.000 Varas. Ele faz uma coisa profana com as 11.000 vierges, as 11.000 virgens. Ele pega e altera, tira o i e fica 11.000 verges, vara, que é uma representação direta do órgão sexual masculino, né, do pênis. Né? E aí tem relações ali descritas que são absolutamente repulsivas, assim, aquelas que envolvem sadismo mesmo, a coisa de sangue, desejo, defecação, tudo representado, tudo mostrado. E eu confesso assim, que aquilo lendo, esses tempos até eu estava arrumando os livros, né, e aí achei, até fui olhar a cena, porque eu comento ela, e de fato ela é espantosamente repulsiva. E foi uma das raras vezes assim, de ler e ter repulso. Então é interessante pensar as reações que a gente tem e que os outros podem ter. Então imagina mostrar uma relação de amor homossexual para alguém que acha que isso deve ser assim, deve ser uma violência, né? Escandalosa, assim, deve ser. Então por isso que eu sempre penso assim, qual é o efeito que tem, né, sobre o leitor uma obra, sobre o espectador, né, um filme, uma peça de teatro, né, um quadro, uma pintura. É sempre interessante perguntar, né, na relação com o outro. Né? Numa sociedade, claro, democrática, civilizada, a gente tem o direito de expressão estética, né? Assim, sempre um fato polêmico. Então, agora eu falei demais, de novo. Querem comentar mais alguma coisa? Questões, comentários, se alguém está interessado em fazer o trabalho, teve uma ideia de trabalho, quer falar disso, estou à disposição de vocês, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é meu colega de História da Educação, mas eu tinha comentado isso também numa aula. Eu acho que tem muito hoje em dia esse debate da liberdade de expressão versus liberdade da arte, limites da arte, né? E a gente estava tendo uma discussão sobre isso na aula e eu tive assim uma epifania, assim, um momento eureka, porque eu não estava conseguindo pensar por que na minha cabeça tinha certas coisas que para mim eram ok quando eram representadas em forma de arte e certas coisas e a mesma coisa não era ok quando era tipo uma questão de liberdade de expressão, sabe? E eu cheguei à conclusão individual assim de que tem a arte e a obra, enfim, literária, artística, qualquer tipo de obra de arte, a moral dela existir, digamos assim, tipo, o motivo dela é causar o estranhamento, é causar o debate em torno disso. Então, muitas vezes eu acho que
um artista, ele está colocando... E isso eu penso muito em Machado de Assis. Que Machado tinha noção da repercussão que iria dar 100 anos depois. Isso é interessante. A questão, por exemplo, digamos, da Capitu, sabe? Porque eu acho que o artista, quando ele faz a obra de arte, ele não está necessariamente pensando, eu concordo com isso, mas o que o mundo vai pensar disso? O que isso vai causar? Qual tipo de estranhamento isso vai levar para a discussão, sabe? E na questão da expressão, então, por que eu não acho ok tu criticar, por exemplo, a homossexualidade, tu questionar se é opção sexual ou se é condição sexual? Por que eu não acho isso ok se uma pessoa faz, e eu vou corrigir, mas eu concordaria que isso fosse colocado, por exemplo, num livro, justamente por essa questão, porque se não for colocado num livro, não vai ser discutido, né? Então, a gente falou dessa questão do tolerável, do que é tolerável em uma questão, assim, a nível artístico, né? Eu acho que, a partir do momento em que a gente coloca uma censura e diz isso é intolerável, a gente está excluindo a possibilidade desse estranhamento e de trazer isso para a conversa, né? Então, eu tô, assim, muito, muito contra essa questão da censura. Obviamente, tem uma questão da censura de idade e tal, mas dessa questão de, tipo, a gente não pode mostrar relação sexual em filmes que não sejam, digamos, pornográficos. Isso não é uma coisa que se mostra. Mas isso é uma coisa que é real, sabe? E vai acontecer provavelmente na vida de todo mundo aqui. Então, por que isso é tão horrível? Por que é tão horrível tu mostrar um pênis, uma vagina para pessoas adultas que vão ver na vida real ou que tem isso? Por que isso causa um estranhamento tão grande se a pessoa que é o ator concordou com aquilo e a pessoa que está assistindo tá dentro da idade para estar vendo aquele filme? Qual é o problema, sabe? Por que essa discussão ainda é uma polêmica? Eu acho isso, assim, um belo insight que tu tivesse, assim, é uma coisa que vale investir em termos de leitura, que tá tocando, assim, vou pegar grosseiramente, né, uma relação complexa entre arte e sociedade, né, entre a construção da arte, a próprios meios de transmissão, né, assim, por exemplo, edita, não edita um livro, faz ou não faz, financia ou não financia um filme, até chegar à reação dos espectadores, crítica e instituições, né? E aí um dos pontos partidos colocou essa questão da censura intolerável, que isso aqui eu acho que é uma coisa às vezes que falta, coisa da dimensão reflexiva que está tocando, né? Que é interrogar, quer dizer, aquilo intolerável para, pode até, não vou dizer intolerável, mas assim, digamos, aquilo me provoca uma reação de repulsa. Eu quase fecho os olhos, né? Eu não consigo, eu fecho os olhos para não ver, para deixar de ver. Agora, se isso me causa, eu tenho o direito de proibir que outros vejam, né? O Estado tem o direito de proibir que outros vejam e tenham essa reação ou outra reação, né? Porque assim as reações perante a obra de arte, no senso comum, elas ficam muito marcadas por uma espécie de agrado, de empatia, na identificação emocional. Fica uma ideia de que eu vou purgar emoções, né? Eu já ouvi isso, eu vi pessoas que são letradas, aparentemente cultas, eu digo aparentemente, porque é a aparência mesmo, que dizem, eu não vou ver no cinema tal filme porque a minha vida já é dura demais. Eu confesso, eu fico até entediado quando eu escuto isso, porque, assim, tem uma ideia de arte que é muito limitada, assim, do tipo de reação que a arte vai ter. E a ideia da arte, da estésis mesmo, né? Estética, estésia, sensibilidade, é nos tocar é quase assim, nos abrir para a potencialidade das relações sensíveis que a gente pode ter quanto com a realidade com o mundo, né? Tem uma imagem, né? Claro, hoje em dia a gente se afasta, né? Até assim, eu tenho estudado muito Brecht, que ele se diz anti-aristotélico, um teatro anti-aristotélico. Mas na poética do Aristóteles tem um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo que está
Ele, agora eu não vou me lembrar qual é a sessão, isso não tem memória, faz tanto tempo que eu não leio e não releio. Ele faz uma pergunta que a gente aprende pela imitação, em vários sentidos, né? A criança aprende imitando o adulto, eu imito, às vezes, o gesto, o comportamento. Às vezes o adulto diz, faça isso, mas eu não sigo o que o adulto falou, do que ele diz para fazer. Eu sigo o que o adulto faz, eu imito o comportamento, que às vezes deixa o adulto enfurecido, porque o comportamento, às vezes, enfim, não foi o caso. Mas a gente aprende por imitação. E aí o Aristóteles ele coloca uma pergunta, uma coisa que tem tudo a ver com o que está colocando. Por que é tolerável ou é aceitável ver um cadáver na cena, mas aquilo, se eu for ver na realidade, ele beira o intolerável? E aí tem um comentário que é do Ítalo Calvino, que ele fala aqueles 5 propósitos do novo milênio, quando ele está falando da leveza, ele também cita um mito, né? Como é que foi derrotada a Górgona? A Górgona, você lembra, né? Uma das Górgonas, são 13 Górgonas, uma das Górgonas, a Medusa. Como é que a Medusa agora não foi derrotada? Porque se eu olho diretamente para ela, eu viro pedra, eu perco a vida e viro pedra. Então não tem como, não dá para olhar direto. E aí tem a leveza, que são as sandálias com asas, tem a espada para cortar e tem aquilo que ele usa para pensar a arte, né? Que é o espelho do escudo. Então, se eu olho para a realidade de modo direto, ela me petrifica, eu não consigo pensá-la. Mas se eu olho para a realidade através da representação da arte, eu consigo não só pensá-la, como quando for uma Górgona, eu consigo cortar a cabeça e superar o conflito. Então, tem isso desse aprendizado, é a pessoa também permitir superar aquilo que petrifica. Porque, às vezes, é muito... qualquer um de nós, eu vejo isso, eu digo isso para mim, não é? Às vezes, mesmo em situações que às vezes nos provocam incômodo, mal-estar, talvez até sofrimento, a gente se acomoda, mas porque é um lugar seguro. Porque, assim, se deixar olhar para a arte, para sentir esse estranhamento, para perceber a desestabilização, é também permitir uma mudança do olhar para a realidade, né? Não é uma coisa simples, né? Assim, eu acho que não tem uma complexidade interessante aí, assim, de ver. Eu acho que esse problema que está trazendo é muito bom, porque até expande esse debate que a gente está fazendo em torno de um romance naturalista do século XIX, né? A gente consegue ampliar o comentário, dar uma riqueza para ver a importância, né? Gente, eu acho que está na hora de a gente ir, né? Acho que está na nossa hora. Então, gente, uma boa semana, de novo, assim, um bom fim de semana. Obrigado assim, por esse debate, obrigado por estarem aqui, né? Esse encontro sempre é um encontro bom, mesmo à distância e visual. Não vejo a hora de estar todo mundo vacinado para a gente estar lá no campus e se encontrar pessoalmente, poder se encontrar na sala. E aí até semana que vem. 2 dias, né? Dia 23 é dia para orientação, né? Para quem quiser, é livre. Bom, todos os encontros são livres, não tem frequência obrigatória. Mas aquele ali não tem aula, é só para vocês, quem quiser falar do seu trabalho, aparecer. E no dia 25, quinta-feira, é a Viúva Simões, da Júlia Lopes de Almeida, que é outra questão super interessante. O livro, a autora e o livro trazem. Tá? Então, até lá, gente. Tudo de bom. Fiquem bem, cuidem-se. Cuidem-se bastante. Obrigada pela aula. Nada. Obrigado pela aula, prof. Gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Sara. Eu vou desligar aqui. Alô? Tu quer falar alguma coisa, Kevin? Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo bem, tranquilo. Não sabia se o senhor estava me ouvindo. É que eu queria saber onde é que eu consigo arrumar o seu e-mail, porque eu enviei uma mensagem pelo Moodle, sobre o meu trabalho, não sei se o senhor recebeu. Tu que enviou, não sei. Eu tô muito devagar com o Moodle. Manda pelo próprio WhatsApp, mas o e-mail deve estar certo. Eu é que não respondi. É que eu enviei pelo Moodle, pelas mensagens do Esse aqui Moodle é o ali. meu e-mail. Tá.
Esse é o meu e-mail, Ah, que eu uso. tá bom. Mas, assim, qual era a questão, Sara? Tu não quer que a gente pode ir 2 Não, minutos, é 2 uma minutos, 5 minutos? ideia. É uma ideia minha sobre o trabalho, porque eu pensei em reescrever, talvez reescrever algum dos capítulos do Dom Casmurro na visão de outro personagem. Qual capítulo? Eu gostei da ideia, pode ser. A gente tá, eu e um colega, a gente está pensando nisso ainda, a gente está tentando selecionar. Mas a gente pensou em me inscrever na visão do Escobar, talvez. Legal. Ou então eu fazer uma espécie de conto, não sei. A gente ficou um pouco preso nessa ideia de... Assim, primeiro, a ideia é muito boa, é ótima, acho bem produtiva, né? Esse exercício, ele é um exercício que normalmente na reescrita acaba revelando, tu acaba entendendo até melhor o romance, né? Para fazer a reescrita do capítulo. Dá para fazer como conto, mesmo assim, tu pega o capítulo do livro, coloca aqui e recria pelo ponto de vista do outro personagem, né? E aí vira um conto. Isso é um conto, né? Tem vários contos, assim, por exemplo, aquele do Papéis Avulsos, lembra da Arca, que é 3 capítulos inéditos do Gênesis. O Segredo do Bons é um capítulo que ele faz. E aí tu tem 2 caminhos. Ou reescrever, ou até fazer aquela brincadeira que o Machado às vezes faz, quer dizer, ou o Jorge Luiz Borges, isso aqui eu estou apresentando o resumo de um livro que eu encontrei, que era ou isso aqui é um capítulo inédito, era um manuscrito original do Dom Casmurro que o Machado decidiu não publicar. Era uma carta da Capitu, era uma carta do Escobar, era, né, uma fala, era um capítulo focado no Escobar. Isso aqui era uma coisa inédita, que ninguém nunca achou, a gente achou o manuscrito e quer publicar. Então, a ideia é ótima, Então, sim. E aí... fico feliz. Muito bom. E aí, quando selecione o capítulo, terça-feira a gente pode conversar. Ou terça ou quinta-feira, no final da aula também. Tá bom. Ou antes da aula, final da aula. Sim, qualquer coisa eu posso enviar um e-mail para o senhor. Eu vou te pedir que a gente converse, que eu tô muito... É que tá assim, eu não tô conseguindo... Eu passei meio doente, né? Quinta até terça. E depois da nossa aula, já estava meio ruim naquele dia, e aí degringolou. Então, eu estou muito atrasado com o e-mail e a gente no PPG está com muita coisa. Então, se tu trouxer, mesmo que tu compartilhe a tela, eu libero o compartilhamento, né? A gente pode ler junto e conversar junto, ou na terça ou na quinta-feira, né, antes da aula. Se não te importar, não. Se não for no problema. Não, capaz, fica perfeito. Tá. Só então, gente... explorando as possibilidades. Daí eu vou liberar o compartilhamento na terça, aí a gente lê junto, conversa, tá? Ou tu me manda pelo Google Drive e a gente lê junto também lá na tela, tá bom? Tá bom. Mas a ideia é excelente mesmo. Tá bom. Fico feliz que o senhor tenha gostado e aprovado. Fiquei um pouco tensa pensando, o professor não vai aprovar isso. Não vai gostar. Ao contrário. Então tá. Deixar o senhor almoçar. Tá Obrigada. bom, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.